Você ama seu bebê. Isso não está em dúvida. O problema é que o amor não impede o cansaço, não silencia o choro de madrugada e não faz o corpo aguentar além do que ele foi feito para aguentar. E quando esse limite chega, ele não avisa. Ele só aparece, de repente, em forma de irritação, de vontade de sumir por alguns minutos ou de um pensamento que assusta. Eu não aguento mais. Esse pensamento assusta porque ninguém prepara você para ele. Existe uma expectativa silenciosa de que amar um bebê deveria ser suficiente para dar conta de tudo, como se o amor fosse um combustível infinito. Mas o corpo humano não funciona assim. Nenhum sistema funciona assim. Nem máquinas, nem adultos, nem pais. O amor existe, mas o cansaço também. E os dois podem coexistir ao mesmo tempo. O problema é que quase ninguém fala disso de forma honesta. Fala-se do amor, da conexão, do vínculo, mas pouco se fala do esgotamento real, diário, acumulado. Aquele que não some com uma noite melhor de sono, porque o sono não vem. Aquele que não se resolve com força de vontade, porque não é falta de vontade, é falta de descanso, de previsibilidade e de apoio real. Cuidar de um bebê exige presença constante. Não existe botão de pausa, não existe daqui a pouco. O bebê precisa agora. E depois, de novo. E mais uma vez. Isso cria um tipo de desgaste que não é só físico, é mental e emocional. É como se o cérebro estivesse sempre em alerta, esperando o próximo choro, o próximo despertar, a próxima demanda. Quando esse estado se prolonga, o corpo entra em modo de sobrevivência. E isso muda tudo. A paciência diminui, a tolerância ao barulho cai, pequenas coisas passam a irritar muito. Não porque você se tornou uma pessoa ruim, mas porque o sistema nervoso está sobrecarregado. Imagine segurar um peso leve por 1 minuto. É fácil. Agora segure esse mesmo peso por horas, sem poder soltar. Em algum momento, o braço começa a doer. Depois, treme. Depois, falha. Não porque o braço é fraco, mas porque ele foi além do limite fisiológico. O cuidado constante com um bebê funciona do mesmo jeito. Só que ao invés de reconhecer isso como um limite humano, muitas pessoas interpretam como falha pessoal. Surge a culpa. Uma culpa silenciosa, pesada, que não costuma ser dita em voz alta. Culpa por se irritar, culpa por querer ficar sozinho, culpa por não sentir gratidão o tempo todo, culpa até por pensar coisas que jamais seriam ditas. Essa culpa é alimentada por uma ideia perigosa, a de que bons pais não se sentem no limite, a de que se você está exausto, algo está errado com você, quando na verdade o que está errado é a expectativa. Nenhum adulto foi feito para cuidar sozinho, sem pausa, sem descanso, sem rede de apoio. Durante a maior parte da história humana, cuidar de um bebê sempre foi uma tarefa coletiva. Hoje, muitas pessoas fazem isso isoladas dentro de casa, tentando manter tudo funcionando como se nada tivesse mudado. E isso cobra um preço. Quando o cansaço se acumula, ele não afeta só o adulto, ele começa a interferir no vínculo com o bebê. Não porque o amor acabou, mas porque a disponibilidade emocional diminui. O olhar fica mais duro, a voz sai mais curta, o toque perde suavidade, não por falta de afeto, mas por excesso de desgaste. O bebê sente isso, não entende, mas sente, e reage. Às vezes com mais choro, às vezes com mais dificuldade de dormir, às vezes com mais necessidade de colo. O adulto, já no limite, interpreta isso como mais uma prova de que está falhando, e o ciclo se fecha. É aqui que muitas pessoas se perdem. Tentam fazer mais, se cobram mais, exigem mais de si mesmas, quando na verdade o que precisam é o oposto. Precisam reconhecer o limite antes que ele vire ruptura. Estar no limite não significa que você não ama seu bebê. Significa que você é humano. Significa que seu corpo e sua mente estão pedindo algo básico: alívio, descanso, apoio. Nem sempre isso vem em forma de grandes mudanças. Às vezes começa com pequenas correções de rota. Aceitar ajuda, mesmo quando parece difícil. Diminuir expectativas irreais. Parar de se comparar com recortes perfeitos de outras famílias. Entender que sobrevivência já é sucesso em muitas fases da parentalidade. Existe uma diferença enorme entre não amar e estar exausto. Uma pessoa que não ama não se preocupa, não sente culpa, não se questiona. Quem está no limite geralmente se preocupa demais, se importa tanto que se esgota. Quando isso é compreendido, algo muda internamente. A culpa perde força, a autocrítica diminui,
o adulto começa a se tratar com um pouco mais de compaixão. E essa compaixão não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência emocional. Um adulto regulado emocionalmente não nasce do nada. Ele precisa de condições mínimas para existir. Sono imperfeito, mas algum sono. Silêncio em alguns momentos. Alguém que escute sem julgar. Um espaço onde não seja necessário performar força o tempo todo. Cuidar de um bebê enquanto se ignora completamente é como tentar apagar um incêndio sem água. Você até tenta, mas uma hora não dá mais. O limite não é o fim da linha. Ele é um sinal. Um aviso do corpo dizendo que algo precisa mudar, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja imperfeito, mesmo que não fique bonito. O amor pelo bebê não diminui quando você admite que está cansado. Ele se torna mais honesto, mais humano e, paradoxalmente, mais seguro. Porque um bebê não precisa de um adulto perfeito, precisa de um adulto real, presente dentro do possível, regulando como dá, pedindo ajuda quando precisa, reconhecendo limites antes que eles virem dor. Você pode amar profundamente e ainda assim precisar de pausa. Pode sentir gratidão e ao mesmo tempo exaustão. Uma coisa não anula a outra. Quando esse entendimento chega, algo se organiza por dentro. O peso diminui um pouco, a respiração aprofunda e o cuidado deixa de ser uma prova constante de resistência e passa a ser aos poucos uma relação possível, imperfeita, mas verdadeira. Estar no limite não define quem você é como pai ou mãe, define apenas que você está vivendo algo intenso demais para ser carregado sozinho. E reconhecer isso não é desistir, é o primeiro passo para continuar.